o Viva Saúde já está de volta conversando com o professor e também psiquiatra e psicoterapeuta, Dr. Givaldo Medeiros, sobre a depressão. O senhor estava falando sobre crianças, mulheres e homens, né? A depressão, ela não poupa ninguém. A forma de tratamento é igual para todas as classes, não para idosos, crianças e homens e mulheres? A depressão não poupa ninguém, nem por sexo, nem por classe social, nem nenhum lugar do mundo, né? É uma doença universal, né? Bom, todo tratamento de depressão, eu acho que a gente tem que olhar em duas possibilidades: psicoterapias e medicações, não é? Então, às vezes, se uma depressão é mais reativa a uma situação de vida, a um desapontamento qualquer, né? É evidente que talvez a psicoterapia vá ajudar mais essa pessoa. Às vezes é preciso os dois, né? Juntar psicoterapia e medicação para tratamento. Isso em qualquer idade, com suas especificidades e suas dificuldades, não é? Um idoso, por exemplo, com a dificuldade, porque normalmente ele toma entre 5 a 10 medicamentos. E aí você vai introduzir uma outra medicação que tem, né? E hoje em dia tem um capítulo que é a parte, né, da medicina, que é a interação medicamentosa. Quando eu ponho 3 medicamentos no organismo, eu já perco muita coisa do que acontece. Às vezes a gente não sabe mais como que essas drogas interagem. Até 2, 3, mas 10 medicamentos no organismo não tem muito como você dominar todas as interações que estão ocorrendo ali, né? Então, no idoso, a dificuldade maior é essa, não é? E também no diagnóstico, porque nem toda depressão, né, é típica. A depressão que me deixa triste ou entristecido, ou com humor deprimido. E como faz esse muitas diagnóstico? depressões, elas cursam com uma certa inquietação. A depressão, por exemplo, do adolescente, muitas vezes o adolescente deprimido fica muito agressivo, né? Muito mais do que cabisbaixo, ele fica muito agressivo, muito intolerante, não é? No idoso, às vezes, ao invés de ficar mais quieto, mais no leito, como comumente se fica, deprimido, né? Ele está inquieto, ele está um pouco excitado, ele está disfórico. Então, existem algumas variações e algumas depressões se manifestam com outros tipos de sintomas, sintomas de ansiedade, de pânico. Então, é muito variado, assim, até porque depressão pode ser causada por muitas coisas, né? Inclusive por outros medicamentos antihipertensivos podem causar depressão. Eu gostaria de saber do senhor como diagnosticar uma pessoa com depressão e, já que a gente está falando sobre medicamentos, os efeitos colaterais. Olha, a partir dos anos 80, né, apareceram novos medicamentos. Esses medicamentos que apareceram, que foi a partir do Prozac, né, que chamada pílula da felicidade e tal. Na verdade, esses medicamentos, eles não são mais eficazes dos que existiam. A tofranil, a anafranil, que são velhos antidepressivos. Mas acontece que o perfil de efeitos colaterais vem melhorando muito. Eles não são mais eficazes, mas eles têm bem menos efeitos colaterais. E varia muito de cada droga. Cada medicamento vai ter um perfil de efeitos colaterais. Mas o ideal é que seja um medicamento que haja na sua depressão e que lhe cause o mínimo de efeitos colaterais possíveis. Esse é o ideal, que a gente busca, né? Quais os tipos de efeitos colaterais que geralmente causam esses medicamentos? Alterações gastrointestinais, às vezes borramento da vista, né? São efeitos, de um modo geral, anticolinérgicos, que são muito comuns, né? Constipação, às vezes da diarreia, às vezes
dá insônia, o outro dá sono, às vezes deixa um pouco mole, o outro tem náusea. Então é muito variado. Pode, na verdade, hoje você sabe que cada bula tem um livro de efeitos possíveis, né? Que todos os laboratórios hoje colocam todos os efeitos possíveis e imagináveis, porque para evitar processo judicial, né? Porque se está na bula, então... Numa simples conversa no seu consultório com um paciente, consegue detectar se uma pessoa está depressiva? Ah, sim, é minha função. Eu tenho a obrigação Quais os meios? Os meios é entrevista médica, né? Hoje, eu acho que é a única especialidade da medicina que ainda é artesanal, né? A gente continua fazendo a entrevista com o paciente e nesse exame com o paciente, nessa busca de como estão as coisas, você vai chegar a um diagnóstico. Porque você falou também sobre hormonal. Aí, no caso, isso seria através do quê? Um exame de sangue? Assim, porque se você... Isso varia muito, mas uma pessoa jovem, você vê que não tem muitos motivos, né? Vem engordando, está deprimido, eu tenho que dosar hormônio tireoidiano dela, eu tenho que avaliar se não é alguma alteração hormonal que está ocorrendo aí. Dr. Givaldo, o senhor falou anteriormente sobre unir a psicoterapia com medicamentos. Qual a sua opinião a respeito das terapias alternativas? Olha, há uns 2 anos em São Paulo, eu estava vendo uma palestra de um dos maiores estudiosos de depressão do mundo. E ele disse, olha, eu já usei todas as coisas que dizem que pode agir, eu já usei. Se é ômega 3, eu já usei, se é... Agora eu estou fazendo carreira, botando o pessoal para correr, porque eu ouvi dizer... Então, o que eu estou querendo dizer? Que depressão é uma doença grave, difícil, e que todas as formas terapêuticas que possam ajudar o paciente, elas são bem-vindas, todas. Pode ser academia, pode ser caminhar, pode ser pedalar, pode ser todas as terapias que possam ajudar, alternativas ou não, eu acho que todas elas são bem-vindas. A gente não pode descartar nada, porque o paciente está sofrendo muito e o que ele quer, digamos assim, fundamentalmente, o que o paciente deprimido quer é que a gente o compreenda, que ele possa nos compreender o que a gente está dizendo para ele e que a gente compreenda o sofrimento dele. Porque normalmente a família não compreende, ou a sociedade, ou as pessoas, de um modo geral. Tenta fazer o contrário. Quando eu deveria sentar do lado de alguém deprimido para ser solidário a ele, eu chego e digo, vamos para a festa, vamos rodar por aí. E isso às vezes até humilha o paciente. Ele não está em condições. Deixa de bobagem. Não é uma bobagem, ele não está conseguindo. Né? Ele não consegue fazer isso. Dr. Givaldo, nós fomos conhecer um centro de práticas alternativas e complementares que ajudam as pessoas a saírem da depressão. E o que é melhor, oferecido pelo SUS, é o que a gente vai conferir agora. Não é de hoje que a medicina alternativa ganha cada vez mais espaço como forma de tratar a saúde do corpo e da alma. O tratamento segue de mãos dadas com a medicina tradicional. Um exemplo desse cuidado vem do espaço Equilíbrio do Ser. Quando ele chega, ele sozinho, ele já deu um primeiro passo de querer se cuidar, né? Ele já está procurando esse processo do cuidado. E a partir do momento que a família vê toda a transformação na vida daquela pessoa, a abertura, o melhor relacionamento com a família, saindo daquela tristeza, daquela angústia, a própria família vem até o espaço também procurar se tratar. Quando você fala usuário, você está se referindo ao usuário de drogas? Ah, interessante essa pergunta que você faz, porque anteriormente chamava-se paciente, né?
Hoje em dia chama-se usuário, mas já se tem uma outra terminologia que seria interagente. Seria aquele ser que vem, aquele cidadão que vem à procura de um serviço público de saúde, mas que ele é interagente como um ser construtivo e que vai haver sempre essas trocas entre o profissional e a pessoa que está procurando a assistência terapêutica, né? Mas o centro trata qualquer tipo de depressão, né? Exatamente. Usuário, como se chama, que eu disse, é o usuário da rede SUS de uma pessoa, tá entendendo? Não usuário de drogas em si, mas nós atendemos qualquer pessoa que aqui chegar. E como ter acesso, Patrícia, ao Centro Espaço do Ser? Pronto, o Equilíbrio do Ser, esse centro de práticas, ele funciona de 8 às 9 da noite. Aí nós temos um período de escuta-acolhimento, que é de 8 até 11h30, de 1h30 até 6 da noite. Todos os dias, com exceção da sexta, que funciona esse acolhimento a partir de 2 da tarde. Então, nesse processo, a pessoa que chega aqui, ele é acolhida e escutada por um terapeuta. Seja ele esse terapeuta, ele pode ser um psicólogo, ele pode ser um outro profissional da área de saúde, mas que tenha formação nessas práticas integrativas. E aqui no Espaço Equilíbrio do Ser tem uma prática muito bacana que ajuda muitas pessoas a se recuperarem da depressão, que é a biodança. Aqui comigo o professor Sinfrônio Lima, que vai falar um pouquinho pra gente o que é a biodança e no que ela se propõe a ajudar uma pessoa com depressão. Pois é, a biodança é uma abordagem que foi criada na década de 60 por um chileno chamado Rolando Touro, e é uma coisa muito simples, mas que atua de forma muito abrangente no ser humano, que trabalha a parte corporal, a parte mental, a parte espiritual e a parte emocional. Então, para as pessoas parece uma brincadeira, mas na verdade é muito sério. E ajuda não só as pessoas que sofrem de depressão, mas toda uma gama de doenças psicossomáticas, que são as doenças que a gente diz que são doenças do nosso comportamento, mas que afetam o nosso corpo, elas doem no nosso corpo. Sinfrônio, quem pode participar da biodança? A rigor, qualquer pessoa pode. Agora, se tiver crianças, será um grupo só de crianças. Se tiver adolescentes, será um grupo só de adolescentes. Esse grupo aqui eu chamo um grupo de adultos jovens. São pessoas que, como eu, como você, como o telespectador, está vivenciando essa vida moderna, corrida, nessa sociedade que, na verdade, é uma sociedade que tem um estilo de adoecer. Então, o trabalho de biodança vai propiciar um relaxamento e também, paralelamente, um trabalho na vitalidade. As alternativas desenvolvidas pelo Centro Equilíbrio do Ser ajudaram Regina Lima a curar uma depressão. Eu entrei numa depressão muito grande e fazia tratamento com psicólogo e psiquiatras, mas eu não tinha aquela melhora esperada que eu pensei que ia ter, né? Então, quando eu entrei aqui, foi que eu me senti em casa, foi que eu me senti bem melhor. E depois de um ano e meio, mais ou menos, graças a Deus, eu fui liberta, deixei a medicação, deixei os médicos, né? Me deram alta, graças a Deus, e hoje eu posso dizer que estou liberta, estou curada, e hoje eu não tomo medicação nenhuma. E hoje eu sou uma pessoa totalmente feliz. Muito interessante esse centro de práticas alternativas e complementares promovida pelo Espaço do Ser, ou melhor, Espaço Equilíbrio do Ser, que fica no bairro dos Bancários. Dr. Givaldo, eu gostaria de fazer uma última perguntinha para o senhor. Qual conselho o senhor daria para uma pessoa que está passando por esse processo da depressão? O bom é falar isso mesmo que eu acabei de dizer, passando, porque vai passar, não é verdade? Vai passar. Eu acho que é buscar um profissional, é vencer o preconceito, né? Eu acho que a coisa que mais incomoda ainda hoje, né, é que se fala das doenças mentais, dos problemas em geral, como se nós estivéssemos na Idade Média. Apesar de todos os avanços científicos em todas as áreas, nessa área também,
a gente ainda tem muito preconceito, a gente ainda olha o colega de lado porque ele tem ou apresentou um atestado de depressão. A gente ainda tenta esconder, né, um familiar que está com um problema. Quer dizer, isso é coisa das trevas, né? A gente tem que jogar luz nessa, né, nessa treva toda. E é buscar ajuda, porque ninguém sai sozinho. Ou até sai, porque depressão normalmente ela vem em crise. Ela vai vir e um dia ela vai embora, mas a gente não sabe quando. E até quando ela vai embora, pode acontecer aquilo que você falou. Quer dizer, alguém pode ficar no meio do caminho, pode suicidar, pode ter um problema de saúde maior em função do quadro de depressão que ela está passando. Eu acho basicamente buscar ajuda e, digamos assim, tratar a sua depressão como se trata a pneumonia, gripe, hipertensão, como qualquer outra doença que a gente trata aí. Que dicas o senhor daria para os familiares e para os amigos que estão tendo contato com pessoas que estão passando por esse problema? Basicamente que respeite um pouco a vontade ou a não vontade daquela pessoa naquele momento. Eu acho que isso é a coisa mais, né? Ao invés de eu estar querendo a todo custo puxar alguém que está deprimido para ir dar uma volta na praia, eu sento lá com ele e fico calado. Eu acho que eu vou ajudar muito mais, porque naquele momento é isso que dá para ele fazer. Não é? É respeitar essa limitação daquela pessoa naquele momento. E isso normalmente é o que a gente tenta não fazer, que é, eu quero negar que alguém está doente. Depressão digamos, emblemático nisso, né? Que eu faço tudo como se a pessoa não tivesse doente, mas ela está. Qual o profissional indicado para quem está suspeitando que esteja passando pela depressão? Psiquiatra, um psicólogo bem formado, bem orientado, ele é capaz de acompanhar, de orientar certamente como que a pessoa deve, né, que procedimentos tomar, como ser ajudada. Mas eu acho que isso. Dr. Givaldo Medeiros, muito obrigada pela sua participação aqui no Viva Saúde, por sua disponibilidade. Por nada, agradeço a vocês também e a oportunidade de esclarecer um pouco a população sobre uma área que a gente trabalha há tantos anos. E esclareceu bastante. Eu agradeço. Pode também ter certeza disso. E você aí de casa vai conferir em instantes um super depoimento de uma pessoa que superou a depressão. Imperdível. Continue ligado, a gente volta já.